graça e paz. Hoje, dia 14 de dezembro de 2023, até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de Mateus, capítulo 5, verso 13, diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Aleluia! Insípido quer dizer sem gosto, desprovido de interesse, sem graça. Às vezes a gente ouve algumas palavras, né? E a gente... Vamos saber realmente o que significa? Eu acredito que é assim com você, independentemente se for leitura da Bíblia ou de qualquer outro artigo, jornal, enfim. A nossa meditação hoje é: vós sois o sal da terra. O sal é o meio mais importante para temperar e conservar os alimentos. É picante, áspero e impede a corrupção e a putrefação. Por isso, o sal é uma ilustração adequada do poder santificador de Deus, que deve se manifestar nos filhos de Deus. Quando ele se torna insípido e perde suas propriedades, o sal que se conhecia na antiguidade não tinha a pureza do sal de hoje, pois continha uma considerável quantidade de outros minerais. Se a armazenagem não fora feita corretamente, o sal ficava úmido, derretia, tornando-se imprestável. O sal, pois, é uma imagem do que as pessoas têm que ver no modo de vida, nas atitudes, comportamento dos filhos de Deus. A maior causa da fragilidade desse testemunho é a conformidade com o mundo dos cristãos de hoje. O sal perdeu o sabor. Ló, sobrinho de Abraão, era um justo que se estabeleceu na ímpia cidade de Sodoma e até formava parte do governo dela. Quando quis advertir seus genros do juízo divino eminente, eles pensaram que Ló estava brincando. Gênesis capítulo 19, verso 14. Suas palavras careciam de autoridade. Somente quando rompemos com toda espécie de mal é que podemos ser um testemunho efetivo de santidade de Deus e cumprir o nosso chamado para sermos o sal da terra. Aleluia. Glória a Deus. Para a complementação da nossa meditação, nós temos a leitura do livro de Lucas, capítulo 16. A parábola do administrador infiel. Jesus reprova os fariseus. Acerca do divórcio, o rico e o mendigo. Muitas das vezes nós se encaixamos nesses textos. Muitas das vezes somos um sal que não tem sabor, um sal sem gosto, ou até mesmo um sal em demasiado, ou seja, muito, que não dá nem para você ficar perto. Mas o livro de Lucas nos traz aqui um grande exemplo de uma pessoa que não pode ser sal, que é o administrador infiel.
Um fariseu que só vive religiosidade? Uma pessoa que não respeita a sua esposa? Ou até mesmo uma pessoa muito abastada de dinheiro, mas egoísta em seu coração. Ou seja, tem muito dinheiro, mas é um mendigo de humildade. Para que serve? Se nós não formos dosados, para que serve se nós somos infiéis? Ló morava num local impuro. Ele era até um servo de Deus, sim, a palavra aqui nos diz. Mas quando ele começou a divertir o povo de Deus, as pessoas ou até mesmo seus genros achavam que ele estava o quê? Brincando com a verdade. Porque ele não tinha autoridade para falar do amor de Cristo. E ele até fazia parte do quê? Do governo daquela região, daquele local. A palavra nos diz aqui que somente quando rompemos com toda espécie de mal é que podemos ser um testemunho efetivo da santidade de Deus e cumprir o nosso chamado para sermos o sal da terra. Está entre aspas. Aquele sal dosado na medida certa, no sabor excelente. O sal é ilustrado para purificação, para conservação. O sal tem propriedades magníficas para a vida de qualquer pessoa, mas ele não pode ser em exagero, tem que ser na dosagem certa. E assim, você, nós que estamos caminhando para Cristo, nos caminhos de Cristo, temos que ter a dosagem certa para sermos o sal da terra. Não podemos ser muito para que sejamos intragáveis, não podemos ser de menos para que as pessoas não sintam vontade de ter-nos ao seu lado. Não. Qual é a dosagem certa? Nós devemos buscar em Deus, em Cristo Jesus. Porque se nós não tivermos sabor, para nada prestamos, para nada de nós se aproveita, nos tornamos sem graça, sem gosto. Amados, essa lição de hoje fala no profundo do nosso coração. Que tipo de sal eu estou sendo? Para que mesmo eu estou servindo? Para ser jogado? Para ser jogada fora? Para que outras pessoas pisem em nós? Qual que é a minha utilidade como sal desta terra? Quero que você pense nisso, medite nisso e viva essa oportunidade em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe
e abençoe a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.